Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa Transforma Vet de hoje. Aqui nós discutimos as estratégias para que você, ainda recém-formado, possa ganhar mais, trabalhar nos melhores horários e ter a confiança de atender sozinho. Eu sou Fernanda Gamba e estou com você nesta jornada. O nosso tema de hoje é sobre vendas. Então, nós na veterinária, a gente tem um certo receio de falar que a gente vende o nosso serviço, né? Então, quando a gente vai trabalhar o marketing dos médicos veterinários, a gente sempre tem esse bloqueio, né? Porque é estranho dizer que nós da área da saúde, a gente acaba vendendo o nosso serviço. Porque o nosso serviço é o tratamento, então a pessoa vai buscar o nosso serviço quando ela realmente está precisando do nosso auxílio. Então é diferente de uma empresa estar vendendo um produto ou um serviço que não requer que tenha alguém doente para que a venda aconteça, né? Mas a gente precisa entender que sim, a gente vende o nosso serviço, então a gente vende o nosso conhecimento, a gente vende a nossa consulta, a gente vende o benefício que o nosso tratamento vai trazer ao paciente. E quando a gente fala em vendas, a gente precisa entender sobre a ótica do cliente, né? E a gente não pode esquecer que o cliente é o dono do animal, é o tutor, é quem cuida e é responsável pela vida do animal. E o nosso paciente, sim, é o animal. Então, quando a gente vai conversar sobre marketing e sobre vendas, a gente precisa ter muito claro que a gente está conversando com o nosso cliente. E vocês já me ouviram falar diversas vezes que a venda só acontece na medicina veterinária se a gente tiver um relacionamento com o nosso cliente. E do que se trata esse relacionamento? O que é esse relacionamento, né? Você nunca vai passar em um médico ou comprar algum produto de alguém que você não confie. Então, a primeira regra da venda dentro da medicina veterinária é a confiança. Então, o cliente precisa confiar no nosso trabalho, precisa confiar em nós, precisa saber que nós temos capacidade e somos treinados para conduzir o caso do animal dele, né, do nosso paciente, da melhor maneira possível. E hoje eu vou trazer aqui para vocês 7 funções vitais em vendas. E eu coloco 8. Eu acrescento uma no final, então eu falo que é 7 mais 1 funções vitais em vendas. Isso, na verdade, serve para qualquer coisa que a gente for vender. Mas eu vou trazer muito para o quadro de nós estarmos vendendo o nosso serviço. Obviamente, a gente vai usar tudo isso para vender também o banho e tosa do pet shop, para vender os medicamentos da farmácia veterinária, para vender a ração, para vender o produto do pet shop, enfim. Mas o nosso foco inicial é saber como conduzir a venda do nosso serviço, da nossa consulta, da nossa capacidade intelectual de resolver o problema daquele paciente. Vou abrir um parênteses aqui, que é uma outra coisa que eu sempre falo, mas eu acho que é importante sempre reforçar, que é o porquê que o cliente vai buscar o nosso serviço? Ele sempre vai buscar um solucionador de problemas. Então, nós veterinários, quando a gente está lá na clínica, no consultório, aguardando o cliente, a gente está ali aguardando um problema para ser solucionado. E o cliente, quando vem até nós, ele traz todos os problemas dele e ele espera que nós possamos, de uma maneira adequada e o mais prático possível, resolver e solucionar aquele problema. Então, quando às vezes alguém vem e me questiona sobre o cliente que foi mal educado, o cliente que não teve paciência, houve um erro de agendamento e o cliente ficou extremamente nervoso com isso, eu sempre pergunto para a pessoa, mas você solucionou o problema do cliente? Porque não adianta a gente ficar se vitimizando, achando desculpas, se a gente não deu a solução para aquele problema. Então, se teve um agendamento errado, ok, acontece.
Mas primeiro de tudo, você precisa se colocar no lugar do cliente, então se desculpar pelo agendamento errado e automaticamente achar uma solução. Vai ser um novo encaixe? Vai ser um novo horário? Vai ser um atendimento paralelo? Como que vai ser essa solução? Vai ser num outro dia com outro profissional? Vai ser no mesmo dia com o mesmo profissional? Ou no mesmo dia com outro profissional? Então tenha em mente que o objetivo de todo mundo que trabalha com atendimento ao público é resolver problemas, é ser um solucionador de problemas. E essa solução do problema do cliente tem que começar desde o momento que ele liga, então desde o telefone, da mensagem de WhatsApp que ele manda para a recepção, até a sua condução do caso. Porque não adianta também o veterinário ser espetacular e não treinar a equipe que trabalha de apoio e auxílio a ele. Então, não treinar a recepcionista, não treinar o pessoal que fica dando suporte ali, sejam enfermeiros, trainees, estagiários. Então, toda a equipe precisa estar muito bem treinada para ser uma equipe solucionadora de problemas para os clientes. E então, vamos começar falando sobre as funções vitais das vendas, né? Eu tô aqui com o material impresso para que eu não esqueça nada de falar para vocês. E o primeiro ponto que eu quero conversar é sobre atitude mental positiva. Acredito que muitos de vocês já me ouviram falando sobre isso em algumas apresentações, principalmente nos treinamentos que eu dou sobre liderança. Eu converso muito sobre atitude mental positiva. Porque assim, se você não for positivo e otimista sobre o seu serviço, então se você não tiver certeza de que o que você está vendendo é realmente o que vai solucionar o problema do seu cliente, se você não representar, estar ávido para mostrar à pessoa como o seu trabalho vai ser útil para ela, elas não vão comprar de você, porque elas não vão confiar em você. E rapidamente elas vão te trocar, então vão trocar o veterinário. Então, quando você tem uma atitude mental positiva, significa que, primeiro de tudo, você tem autoconfiança. Primeiro de tudo, você sabe que você é capacitado para estar ali, exercendo aquela função, naquele cargo, e que sim, você tem total capacidade e condição de oferecer o serviço que você está vendendo. Então, se você está vendendo uma consulta de um clínico geral, você tem que estar totalmente capacitado a isso, e com total confiança de que sim, você está pronto e que você é capaz de exercer o seu trabalho da melhor maneira possível. É isso que eu chamo de atitude mental positiva. Além de a gente olhar o lado bom das coisas, né, porque isso também faz parte da atitude mental positiva, é você ter a confiança. E o que eu chamo de olhar o lado bom das coisas? É aquela velha história de você ver o copo meio cheio ou meio vazio, né? Mas eu acho que vai além disso. Então, tem uma historinha que eu conto em alguns treinamentos, que é assim, onde 2 funcionários de uma mesma empresa foram enviados para a Índia para ver se iriam estabelecer lá uma filial da empresa que eles trabalhavam, que era uma empresa de tênis. E chegando lá, um dos funcionários desanimou-se e ligou para a empresa e falou: olha, tô voltando porque aqui não vai dar certo a gente colocar a empresa de jeito nenhum, porque aqui ninguém usa sapato, todo mundo anda descalços, então a gente não vai conseguir vender nunca para esse público. E retornou. O outro funcionário ligou para a coordenação e falou: olha, pode implantar o projeto e pode me mandar para cá. Aqui a gente tem um mercado a se expandir e de uma forma que você não possa imaginar, porque aqui ainda ninguém usa tênis e sapato. Aqui todo mundo anda descalço. Então a gente tem um mercado para trabalhar aqui que vai ser uma coisa de outro mundo. Então a gente aqui vai ficar rico e milionário. Então é a atitude mental positiva. Você vê o lado bom das coisas, você acha uma solução para os problemas ou não? Ou você prefere se vitimizar e achar uma desculpa para os problemas? Então, eu acho que é extremamente importante a gente mudar esse mindset quando a gente está se relacionando com o público, quando a gente está tentando vender o nosso serviço ao nosso cliente. O segundo ponto, que eu pego bastante no pé dos alunos, é sobre boa aparência, né? Boa saúde e boa aparência. Se você não parecer saudável e apresentável,
Como o tipo de pessoa com o qual todos querem se relacionar ali, então se você não tiver uma boa aparência, os seus clientes em potencial não desejarão comprar de você, né? Parecer cansado, parecer doente, mal vestido, pode levar a sua carreira a um grande impasse e você não vai conseguir vender o seu trabalho de forma adequada. Aqui entra aquele exemplo básico, né? Você passaria com um nutricionista, uma nutricionista ou um endocrinologista que estivesse acima do peso? Que estivesse fora de forma? Muito provavelmente não. Você passaria com um dermatologista, uma dermatologista que tivesse a pele muito ruim? Ou um dentista que tivesse os dentes amarelados e com cáries aparentes? Não, né? Então, assim, quando a gente fala de aparência, é extremamente importante porque a gente lida com saúde, a gente lida com vidas. Ah, mas eu lido com a vida dos animais. Tudo bem, mas o seu cliente vai se ver em você. Então, para que ele entregue a vida do animal dele nas suas mãos para que você cuide, você tem que ter uma boa aparência. Você tem que estar muito bem vestido, você tem que estar limpo, os homens têm que estar com a barba aparada, o cabelo aparado, as mulheres têm que estar levemente maquiadas. Eu sei que na veterinária é muito difícil quando a gente fala, tem que andar, mulher tem que andar de salto alto e homem tem que andar de roupa social. Não é uma regra, não é uma necessidade, a gente entende que às vezes na correria do plantão é muito mais fácil colocar um pijama cirúrgico e um crocs no pé, para nossa facilidade ali diária, né? Mas esteja pelo menos apresentável, busque usar uniforme. Então, um jaleco com o nome da empresa, com o seu nome, com o logo da empresa, com o brasão, um pijama cirúrgico que seja um uniforme, faz muita diferença na conduta que o cliente vai ter de simplesmente olhar a aparência do veterinário para confiar a vida do seu animalzinho ali para que você possa cuidar, tá? Terceiro ponto extremamente importante, conhecimento daquilo que você está vendendo. Então, sem o conhecimento completo do que você está falando para o cliente, você não vai ter nem segurança e nem autoconfiança do que você está vendendo. E assim a sua venda não vai ser bem sucedida. Assim você não vai convencer o cliente a entregar o animal para que você cuide. Então, se você não puder responder a uma pergunta sobre o serviço que você está prestando, o seu cliente em potencial ele não vai se sentir seguro para deixar você tomar o resto da condução do caso. E quando eu falo conhecimento daquilo que você está fazendo, é óbvio que nem com 50, 60 anos de formado a gente vai conhecer e saber resolver todos os casos de uma maneira rápida e imediata. Então, existem casos mais complexos que a gente vai precisar ir buscar. Claro que os casos mais corriqueiros, vocês vão ver que com a experiência vai entrando no automático, o protocolo, o exame, vai entrando tudo muito no automático e você já sabe o que esperar, qual vai ser a resposta que aquele animal vai ter àquele tratamento. Mas no início, eu acho que os principais pontos para que você conheça muito do seu trabalho é focar numa boa anamnese, num bom exame físico e saber esmiuçar tudo que você está enxergando naquele exame físico e passar essa confiança ao tutor. A partir dali, você tendo uma lista de diagnósticos diferenciais na mão, vai ficar muito mais fácil se você tiver esse conhecimento prévio de tudo que está acontecendo com o paciente, vai ficar muito mais fácil você explicar quais são as suas opções diagnósticas e quais exames você precisa realizar naquele momento para fechar o diagnóstico. E com isso, o seu cliente vai confiar em você e vai deixar você fazer todo o seu trabalho. Então, conhecer muito bem o seu serviço e a sua capacidade, ter essa autoconfiança faz toda a diferença, né? Em quarto ponto, eu chamo de habilidades de prospecção. O que é isso? O sucesso na sua venda exige prospecção contínua e o desenvolvimento de novas oportunidades de negócios. Quando a gente é incapaz de encontrar novos clientes potenciais e transformá-los em clientes reais, é provavelmente a maior razão para o fracasso dos nossos negócios. Como assim, né?
Então, quando eu falo de habilidade de prospecção, eu quero dizer de diversas maneiras. Então, primeiro que a gente tem que estar sempre buscando oportunidades de vendas. E isso a medicina preventiva traz muito pra gente. Então, quando eu trabalho de uma maneira preventiva, explicando essa medicina para o cliente, tudo fica muito mais fácil para que eu peça para o cliente retornar daqui a 6 meses para eu fazer mais um check-up. Quando eu peço para o cliente fazer um exame de anticorpos vacinais para que a gente avalie se vai ou não fazer a revacinação. Quando eu peço um retorno depois de 6 meses para uma nova avaliação, para que eu consiga manter uma saúde preventiva adequada e que eu faça essa consulta preventiva de uma maneira que realmente vá fazer com que o animal tenha os benefícios dessa consulta preventiva. Então, quando o cliente percebe que realmente a cada 6 meses ele retornando com você, o animal dele fica muito mais saudável, evita ter problemas, tem uma alimentação mais adequada, toma os preventivos de maneira correta, com isso tem uma vida mais saudável, mais bem-estar, diminui os problemas que isso pode acarretar na velhice, então você tem uma facilidade maior em que esse cliente se torne cada vez mais recorrente e fiel a você e também que te indique aos colegas. Porque hoje em dia são poucos veterinários que trabalham dessa maneira. Hoje em dia a veterinária é muito imediatista, então a gente remedia o que o paciente está apresentando. E o novo cliente, aquele que realmente está preocupado com o paciente, ele quer um veterinário diferente. Ele quer um veterinário que se preocupe em ser o veterinário daquele animal. E não ser simplesmente aquele veterinário que está remediando algum sintoma que está acontecendo no momento. Um quinto lugar, um outro sinal vital em vendas para nós na veterinária, eu diria que é a habilidade de apresentação. Então você tem que ter uma capacidade de se apresentar muito eficaz. Passar do geral para o particular. Então passar daquilo que todo mundo faz para uma conduta direta de como você vende o seu serviço ao seu cliente. Então você precisa despertar o interesse do cliente em ser seu cliente. Você precisa despertar o desejo dele de que você seja o veterinário eleito para conduzir a saúde do animal dele. Isso é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo com o passar do tempo, mas você tendo consciência de que você precisa saber apresentar o seu trabalho, se apresentar, você já começa a entrar nesse ciclo e as coisas vão entrando mais no automático. E quanto mais você treinar a sua apresentação, mais fácil vai ser, né? Porque técnicas de apresentação ruins, então quando você se apresenta de uma forma muito ruim, você pode acabar com uma carreira promissora, principalmente ali naquele momento. Então você precisa saber se vender. Então você precisa saber dizer que você fez tal faculdade, que você se especializou muito em alguma área dentro da universidade, que você fez estágios com bons profissionais, que você conhece os hospitais, os melhores hospitais do mercado, que você participa de grupos de mentoria, que você faz cursos e treinamentos extras, que você está sempre buscando se relacionar com outros veterinários para troca de experiências, que você gosta muito de trabalhar com discussão de caso clínico. Então, monte uma apresentação sobre você, para que o seu cliente, por mais que você seja um recém-formado e ele ainda não te conheça, para que o seu cliente perceba que você é um veterinário diferenciado. Você é um veterinário que se preocupa em conhecer mais e estudar mais e se especializar mais e tá sempre buscando novos conteúdos para melhorar o seu atendimento ali ao seu cliente. E isso faz uma grande diferença. Em sexto lugar, eu coloquei como mais uma função vital responder a objeções e ganhar compromisso. A sua capacidade de responder às objeções de uma forma clara e obter um comprometimento para agir faz muita diferença. Então, representa a cartada final ali, se o seu cliente vai aceitar ou não fazer o que você está pedindo. Se você fizer tudo, exceto isso, de modo correto, você ainda assim vai falhar
na demonstração da sua autoridade para conduzir aquele caso. Vou explicar melhor dando um exemplo. Suponhamos que você está atendendo um paciente que está, sei lá, um gato obstruído. E você está explicando para o tutor que ele tem duas condutas. Ou ele pode partir direto para uma cirurgia, uma penectomia, ou você pode fazer a tentativa de desobstrução dessa uretra num procedimento ambulatorial ali, e caso não dê certo, vá para a cirurgia, mas que existe chances de você conseguir fazer essa desobstrução. Daí você precisa pensar nesse momento todas as objeções, ou seja, a pulga atrás da orelha que vai ficar do cliente em confiar um ou outro procedimento a você. Então, suponhamos que você vai explicar as objeções que o tutor tem em realizar o procedimento ambulatorial primeiro, a tentativa de desobstrução. Então, você vai falar os prós e contras. Então, você vai explicar para ele que desobstruindo a gente vai evitar uma cirurgia nesse momento, que nesse momento ele já está com a função renal alterada, então a anestesia vai ser um pouquinho mais complexa, que a gente precisa de um alívio mais imediato o quanto antes, porque a bexiga está muito repleta, que a tentativa vai ser ali na hora mesmo, então vai ser uma coisa mais rápida, mas que depois ele vai ter que ficar internado, sondado para avaliação, ver se vai realmente conseguir manter-se a uretra daquela maneira e não vai precisar realizar a PENEC, e que depois a gente vai ter que fazer toda uma avaliação para ver que tipo de cálculo que fez aquela obstrução e, portanto, muito provavelmente a gente vai ter que mudar a alimentação ou mudar os hábitos alimentares ou mudar alguma conduta que o cliente vai passar a ter em casa para que aquilo não volte a acontecer, enfim. Você tem que responder todas as objeções do seu cliente ali no momento que você está mostrando para ele a possibilidade dele fazer esse procedimento. Ao mesmo tempo, a hora que você está dando a opção de realizar a cirurgia direto, a PENEC, você tem que também responder às objeções. Então, você tem que explicar para o cliente que por mais que a ureia e a creatinina estejam altas, você vai ter que fazer uma anestesia inalatória com uma fluidoterapia adequada, ele vai ter que se manter internado por tanto tempo depois para baixar esses níveis, fazendo os exames recorrentes para a gente ir avaliando a função do rim. A gente vai ter que tomar um cuidado no pós-operatório, porque o animal vai passar a ter a uretra exposta ali no procedimento, então ele vai passar a não ter mais o pênis e vai urinar ali pela fissura da uretra. A gente vai ter que, muito provavelmente, fazer a lavagem dessa bexiga, a análise desses cálculos para que esses cálculos evitem se formar novamente da mesma forma. E todos os riscos cirúrgicos, mas ao mesmo tempo todos os benefícios cirúrgicos que isso vai ter ao paciente. Então, são todas essas objeções que podem passar pela cabeça do cliente que você tem que responder assim que você está explicando. Da mesma forma que um simples hemograma que você solicite, você tem que explicar para o cliente o que você espera daquele hemograma. Porque senão ele vai ter a objeção esse veterinário só quer me encher de exames, só quer que eu fique gastando com os exames. E quando você sabe responder às objeções, você passa com confiabilidade. Então, o cliente entende que sim, aquele exame é necessário, aquele procedimento é necessário, porque você explicou todos os prós, os contras, o que você espera, como que vai ser a conduta, ou seja, você respondeu a todas as objeções. Assim fica muito mais fácil e simples o cliente aceitar o que você está falando. Sétimo lugar, que seria a última função vital em vendas para a gente na veterinária, é a habilidade do gerenciamento pessoal. Então, é a sua capacidade de planejar e organizar as suas atividades, de modo que você entre em contato, telefone, WhatsApp, e-mail, às vezes até visitas, depende de como for, com o maior número possível de clientes em potencial em um dado período de tempo e também recorrência. Então, a gente quer muito um cliente recorrente. Então, o que eu falo aqui sobre habilidades de gerenciamento pessoal? É você realmente pegar o telefone
e ligar para o seu cliente, para o cliente que passou com você na última semana e ver se o animal está bem. Então, fazer um retorno telefônico. É também incluir nesse seu gerenciamento pessoal os clientes que precisam ser lembrados das vacinas. Então, você tem um arquivo ali que mostre quando que a vacina vence. Se você quiser ser melhor ainda, ligue e avise quando vence o vermífugo. A cada 2, 3 meses, dê uma ligada para todos os seus clientes para saber como que o animal está. Sabe aquele negócio que a gente ouve, quem não é visto não é lembrado? Isso acontece em vendas o tempo inteiro. Então você precisa ser visto pelos seus clientes, você precisa ser lembrado pelos seus clientes para que eles recorram a você toda vez que eles precisarem. Então, se você é aquele veterinário que está sempre em contato, que está sempre mandando alguma informação, que está sempre lembrando ele de fazer alguma coisa, que está sempre preocupado com o animal, você vai ser o veterinário de confiança. E toda vez que o tutor precisar de algum auxílio veterinário, é você que ele vai procurar. Então, se planeje e faça isso. Assim, a gente vê os 7 pontos vitais de vendas. E eu acrescento mais um, por isso que eu falo que são 7 mais 1, que é o amor e o carinho, né? Um veterinário profissional, quando ele tem confiança no trabalho dele, ele fala com o coração. Então eu falo que um dos grandes benefícios da nossa profissão é que a gente tem essa facilidade pelo nosso paciente. Então a gente consegue colocar as nossas emoções no nosso atendimento. E a gente precisa transpassar isso ao tutor, ao proprietário também, né? Então, a emoção atinge o conhecimento mais profundo das pessoas. Então, quando a gente trabalha com a emoção, com o carinho, com o afeto, a gente consegue melhorar o relacionamento com o nosso paciente e, consequentemente, com o nosso cliente, com o proprietário do animal. E isso fecha com chave de ouro as funções de vendas. Então, o vender o nosso serviço, quando a gente une essas 8 coisas, esses 8 pontos, se torna algo natural, algo que vai ser prazeroso, tanto para você que está oferecendo o serviço, quanto para o seu cliente que está recebendo o serviço de você. O nosso programa termina por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixem os comentários, as dúvidas, marquem os amigos para que eles possam também entrar em contato com os nossos treinamentos. E fiquem ligados, curtam o nosso canal no YouTube, ativem o sininho para que vocês recebam todos os vídeos quando forem lançados. E sigam-nos no Instagram e no Facebook. Em cada uma das redes a gente acaba postando conteúdos diversificados para que vocês possam ter a maior parte dos conteúdos para vocês. Um super beijo e até o próximo programa. Tchau, tchau!